Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e a aula de hoje tá para lá de especial, porque a gente vai falar de muita coisa que tem na sua casa. A começar por esse objeto que eu trouxe aqui, ó. Vocês têm ideia do que é esse objeto? Ai, professora, é aquela pedra de passar no pé. Essa daqui é a pedra Pómez. E a gente está falando sobre ela porque a aula de hoje será sobre rochas magmáticas. Então vem com a gente nessa aula. E para começar esse papo, a gente vai primeiro falar o que são rochas. Você aí de casa tem alguma ideia? Olha aí. Bom, as rochas, na verdade, são grandes agregados de um ou mais minerais que mantêm uniformidade na crosta terrestre, seja ela continental ou oceânica. E aí eu pergunto, mas onde é que elas estão, professora? Tudo bem, um ou mais minerais, mas onde é que essas rochas estão? Bom, as rochas elas estão em toda parte, nas montanhas, no fundo do mar e até na sua casa. Acredite se quiser, pessoal. Embora a gente fala que isso aqui é pedra Pómez, não tem nada de pedra, são rochas, tá bom? Então tudo que a gente costuma ver nas belíssimas paisagens do nosso estado e também do nosso país e outros aí de fora, a gente na verdade vê o quê? Um complexo de cadeias de montanhas que são formados por rochas. E uma questão muito legal é a gente diferenciar. Eu falei para vocês que as rochas elas são formadas de minerais e a gente vai ter essa discussão ao longo da aula. Então a gente primeiro vai saber quais são essas rochas, né? Eu já falei para vocês que elas estão em toda parte. As rochas, elas vão ser classificadas, na verdade, de uma série de critérios, seja a sua origem, a composição, a sua estrutura, a sua textura, entre outros fatores. Mas o principal deles vai ser a origem, ou seja, a formação da rocha que nós classificaremos. E quais são, né, os três grandes grupos conhecidos de rochas? As rochas magmáticas ou ígneas, que como o próprio nome diz, magmática, porque ela é formada pela solidificação do magma a partir de rochas fundidas. As rochas sedimentares, como o próprio nome diz, ela vai sendo formada pela deposição de sedimentos, seja em ambientes continentais ou marinhos, e as rochas metamórficas, que são formadas pela transformações de rochas pré-existentes no seu estado sólido, que devido ao aumento da temperatura e da pressão, ela vai se transformando. E agora a gente vai ver onde elas estão. Eu falei, na verdade, que era nessas cadeias de montanhas, mas na verdade a gente tem que pensar o seguinte, vamos imaginar que o nosso planeta seja um abacate, só imaginem. Então, a gente vai ter a casca, né, a polpa e a semente. A casca do abacate, ela se refere à crosta terrestre. A polpa, ela vai se referir ao que a gente chama de manto. E a semente, ela vai ser o núcleo da Terra, o núcleo do nosso planeta. E a gente vai ter aqui, olha, se a gente olha nessa imagem abaixo, alguns ambientes. A gente vai se atentar principalmente à litosfera. Por quê, professora? A litosfera vai ser a camada que vai também contemplar a crosta e nessa camada estão presentes as rochas. Então, nesta camada que a gente vai chamar, nesse ambiente melhor, de litosfera, vai ser o ambiente da crosta terrestre onde essas rochas estarão distribuídas. Bom, a aula de hoje a gente vai se atentar às rochas magmáticas e, como já adiantei, ela vai ser formada pela solidificação desse magma, né, desse material que vai vir lá do manto da Terra, como nós vimos na imagem anterior, e ele, na verdade, vai sair na sua forma líquida e vai o quê? Resfriar. E esse resfriamento vai solidificar todo esse material. Essa solidificação, o que seria isso? Esse resfriamento e, consequentemente, o endurecimento é o que vai formar as rochas magmáticas. A gente vai ver que elas são divididas de duas formas. Olhem aí. As rochas magmáticas, ou ígneas, elas vão ser divididas em rochas plutônicas ou intrusivas ou rochas vulcânicas ou extrusivas. E por que essa diferenciação? As rochas, na verdade, magmáticas, elas vão ter essa divisão de acordo da posição que ela vai se solidificar.
Então, voltem aqui para a imagem. Se ela se solidificar no ambiente externo, ou seja, após a saída aqui do vulcão, eu vou ter uma rocha o quê? Extrusiva, uma rocha vulcânica. Agora, se ela se solidificar na parte interna, se a gente pensa num vulcão propriamente, eu vou ter camadas internas aqui. E se essa solidificação acontecer de forma interna, eu vou chamar de rochas plutônicas ou intrusivas. Então, lembrem que a rocha magmática ela vai ter essa divisão justamente pelo resfriamento do magma nas diferentes posições dentro de um vulcão, ok? Agora vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. As rochas magmáticas plutônicas ou intrusivas, elas vão se formar, então, quando o magma se solidifica em profundidade, ou seja, no interior dessa crosta terrestre, como vocês observam aí na imagem. E, consequentemente, o que vai acontecer? Esse magma, ele não vai se resfriar de forma rápida, ela vai ser de forma lenta. Por quê? Esse interior da Terra ainda está quente. Então, esse magma não está tão quente quanto na saída, mas ele ainda está quente. Então, por isso, o resfriamento ele é lento no interior da Terra. Consequentemente, formam-se cristais muito desenvolvidos. Por quê, pessoal? Olha para cá. À medida que o resfriamento é lento, eu tenho aí condições dos cristais até crescerem e serem bem desenvolvidos. E essa formação dessa rocha, olhem o slide, o que vai acontecer? Eu vou ter uma textura granular, ou seja, a gente vai chamar isso de fanerítica, de forma que eu vou conseguir visualizar todos os cristais de minerais que compõem aquela rocha. Então, a gente tem aqui como exemplo o granito. E aí, trazendo o granito, que é o exemplo claro dessa rocha intrusiva, a gente consegue perceber a formação desses cristais de minerais que formam essa rocha. Como teve esse resfriamento lento, a gente consegue perceber essa cristalização. Então, a gente consegue ver a composição de minerais, que no caso do granito vai ser o quê? O feldespato, a mica e o quartzo. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês o granito, que é a própria rocha, né, como a gente está falando, a rocha intrusiva, e os seus componentes, né? Alguns desses componentes eu tenho aqui, como o feldespato e o quartzo. Olha que quartzo lindo. Agora eu pergunto para vocês, aí da sua casa, você já deve ter visto algum granito por aí, não é? Espero que sim, espero que você tenha acertado, porque na minha casa mesmo tem em vários lugares. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. A gente tem aí nas pias, em algumas mesas, e olha a diversidade de cores do granito. É muito bonito e é muito útil, é usado também na borda de algumas janelas, né? A gente tem aí a utilização em churrasqueiras, em infinidades de utensílios dentro da nossa casa. E estão vendo por que eu falei que as rochas estão presentes até na nossa casa? É isso mesmo, galera. Agora a gente vai conhecer um pouquinho das rochas o quê? Extrusivas. Vamos ver quais são? Bom, como eu já adiantei para vocês, as rochas vulcânicas magmáticas extrusivas, né? Elas vão se formar quando o magma se solidifica quando? Na superfície, ou seja, na sequência das erupções vulcânicas. Esse resfriamento, ele vai ser muito rápido. E por que ele vai ser rápido, pessoal? Olhem para cá. Porque a diferença de temperatura ela vai ser muito grande, concordam? O interior da Terra vai estar muito quente, saindo ali do vulcão, e quando você vem para a superfície está uma temperatura muito mais fria. E por isso você tem esse choque térmico e, consequentemente, um resfriamento muito mais rápido. E isso vai gerar consequências, vamos ver. Além disso, ela vai ser formada por cristais muito pequenos e vai ter a sua aparência homogênea. Então, quando o magma ele se resfria de forma rápida, os cristais eles não vão conseguir crescer, ou seja, serão pouco desenvolvidos e por isso serão pequenos. Então, eu vou ter aí uma estrutura de uma rocha, uma textura bem compacta, a gente vai chamar de afanítica, de forma que ela vai ter essa aparência totalmente homogênea. Bem diferente do granito que a gente viu na imagem anterior, que a gente conseguia verificar o quê? Os cristais, os minerais que eram formados. Então, a gente tem aí essa animação mostrando exatamente o resfriamento desse magma. E quais são os exemplos de rochas magmáticas extrusivas? O principal é o basalto. O basalto ele vai ser muito utilizado na fabricação de pavimentos. Então, quando a gente tem aí o asfalto da rua, ele é composto basicamente de basalto. E a gente consegue observar na imagem do basalto o quê? Uma estrutura homogênea,
compacta, sem visualizações de minerais, que são formados por minerais, mas a gente não consegue ter essa identificação de minerais por conta desse resfriamento mais rápido. E ele vai ser muito utilizado aonde? Na pedra portuguesa do calçadão de Copacabana. Então, a pedra portuguesa, ela é também composta de basalto. Então, as rochas, elas estão no nosso dia a dia. Mas, professora, e tal dessa pedra pómez aqui? Por que a senhora trouxe esse exemplo? Porque ela vai ser um exemplo de uma rocha vulcânica extrusiva. A pedra pómez, ela vai ser diferente do basalto, tá? Apesar dela ter esse aspecto bem uniforme, né? Como uma rocha vulcânica, sem minerais, sem a visualização melhor de minerais, ela vai ter o quê? Várias bolhas, vocês conseguem perceber? Vários furos, vários buracos, né? E por que esse buraco? Olhem aí o slide. A gente tem aí a pedra pómez se formando durante eventos explosivos. Então, a partir que eu tenho um vulcão em erupção, além do derramamento da lava, eu tenho explosões, essa lava líquida muito rica de gases, ela vai ser projetada na atmosfera. Olhem aqui o desenho. Então, essa explosão, ela vai ser formada o quê? Vai ter esse contato com o ar e a partir que esse resfriamento rápido aconteça, essa rocha ela vai ser o quê? Repleta de gases. E esses gases vão ser esses furos que a gente encontra na pedra pómez, ok? Então, a pedra pómez ela vai ser também formada de forma extrusiva, magmática extrusiva, porém através de explosões, diferente do derramamento e do resfriamento mais sólido, propriamente dito. Então, eu tenho certeza que também na sua casa vai ter uma rocha magmática extrusiva, né? Então, as rochas, elas estão em toda parte, pessoal. Não adianta a gente achar que está muito distante da gente, que não está. A gente usa muito e a gente vai ver isso ao longo de todas as aulas. Agora, já que a gente está falando de rochas magmáticas, de eventos vulcânicos, eu vou perguntar para vocês. Será que existe vulcão no Brasil? Será que a gente tem exemplos aí de rochas magmáticas aqui no Brasil? Porque a gente utiliza, mas pode ser que venha de outros lugares, né? E aí de casa, o que você acha? A gente tem ou não tem vulcão no Brasil? O que acontece? Vem comigo. Os vulcões, na verdade, eles já aconteceram de forma muito, mas muito pretérita. Ou seja, já existiram alguns, porque hoje, atualmente, o nosso país, ele encontra-se no meio de uma placa tectônica, que a gente vai chamar de sul-americana. Então, quando a gente está dentro de uma placa, bem no meio de uma placa, essa atividade vulcânica, ela não vai acontecer. Então, ela está em uma região o quê? Estável. E a maior incidência de vulcões, ela vai ocorrer em regiões geológicas totalmente instáveis, na borda, entre uma placa e outra. Então, no Brasil, ele não tem vulcão ativo. Já tiveram, a gente tem vulcões inativos e vulcões que a gente vai chamar de extintos, pois o relevo brasileiro ele se formou em períodos geológicos muito antigos. Então, eu trouxe aqui um depósito muito grande de basalto, que é nessa ilha Dois Irmãos de Fernando de Noronha, né? Então, aí, isso é basalto puro. Então, a gente acabou de falar do basalto, né, que é uma rocha vulcânica extrusiva, mas atualmente a gente não há vulcão. E como curiosidade, eu deixo para vocês, né, o vulcão extinto de Nova Iguaçu. Esse já foi um vulcão em atividade, mas há milhões de anos atrás. O nosso vulcão mais novo, a gente deve ter aí uns 50 milhões de anos atrás. Então, atualmente, a gente não tem vulcão no Brasil. Bom, e para a gente fechar a nossa aula, se você gostou desse papo de rochas, de estrutura da Terra, de camadas internas da Terra, o que tem dentro do planeta, eu te convido a, quem sabe, você pensar em ser geólogo. Olha aí a imagem que eu trouxe para vocês. Quando crescer, vou ser geólogo. O geólogo vai ser o cientista que estuda as rochas, que estuda essa estrutura da Terra, de como é formada a Terra, o solo. Então, quem sabe aí você não desperta dentro de si esse desejo de ser geólogo quando você crescer. É muito bacana, é uma ciência incrível, encantadora. Eu trouxe aqui algumas rochas. Essa daqui veio de um vulcão, olha que bacana, é uma rocha extrusiva, né? Uma rocha magmática extrusiva de lá do Chile. Aqui a gente já tinha falado do quartzo e esse aqui, olha que coisa mais linda, esse é um geodo e esse roxinho aqui é uma ametista. Então aqui um geodo, né, que vai ser a formação de vários minerais, eu tenho ali vários minerais que vão ter a sua composição química que vai se ligando a outros minerais para formarem as rochas. Espero que vocês tenham curtido o papo de hoje, porque ele vai ficando por aqui.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.